Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais uma aula do nosso curso de ROS 2, Robotic Operating System 2. Hoje o nosso tema será Actions. O que são Actions? São uma forma de comunicação que permite que os nós se comuniquem de maneira síncrona. São implementadas por uma biblioteca própria no ROS 2 como comandos básicos, né? Mas no ROS 1 eram implementados pela biblioteca ActionLib. E, só para fazer o contraponto, vamos lembrar o que são serviços. Serviços são uma maneira de comunicação dos nós que é síncrona. Então, o nó chamador, ele faz uma chamada de um nó provedor de serviços e espera a resposta. Então, esse nó fica parado esperando que venha a resposta ao final da execução do serviço. Então, para chamar um serviço, a gente deve sempre analisar o tempo que vai demorar e fazer sempre serviços com coisas que foram rapidinho de serem executadas. Né? Então, há uma chamada, um request, aí o serviço é executado e ao final ele dá uma resposta e o cliente fica esperando, então, parado até chegar a resposta da execução desse serviço. E o que são ações, então? Ações são uma alternativa assíncrona ao uso de serviços. Um nó pode prover ações e o outro nó pode chamar uma ação desse nó provedor, né? E o nó chamador não aguarda as respostas, mas pode monitorar o andamento da sua execução. Então aqui é um pouquinho mais complicado, que você tem o Action Server, que é o nó que proveu o Action, e daí esse Action Server, ele tem aqui o Go o Service, que você faz uma requisição, aí você tem o Feedback Topic, que é uma informação que ele fica mandando continuamente enquanto está executando a ação, e ao final ele dá uma resposta, né? Então você envia uma resposta aqui ao Action Client, né? Então depois que você esperou e terminou a execução da ação, você tem a resposta que é dada pelo servidor, ok? Então, os serviços devem ser usados para processamento imediato e curto, né? Rápido, executado de forma síncrona. E as ações são mais adequadas quando a execução é assíncrona, ou seja, mais complexa, demorada, e que pode ser monitorada e até mesmo cancelada durante sua execução. Por exemplo, quando você manda um robô móvel ir para determinada posição no mapa. Isso pode demorar muito tempo, né? Você não quer ficar parado sem fazer nada enquanto esse robô está se movimentando. Você continua executando aí as suas funcionalidades do teu nó chamador, né? Teu nó cliente, enquanto o nosso servidor está executando lá a navegação do robô. Então, vamos aí executar o TurtleSim e também o TurtleTeleopKey para fazer os experimentos com os nossos actions. Então, vou mudar aqui para o nosso ambiente Ubuntu. Né? Eu tenho aqui o arquivo de comandos já aberto. Então, vou executar aqui o TurtleSim Node no terminal. Vou pegar esse primeiro terminal aqui. Na verdade, já está aqui. Vai abrir aqui o nosso ambiente de simulação. Vou botar aqui no cantinho. E vamos abrir aqui o TurtleTeleopKey. E esse Turtle aqui tem uma interface de serviços, que é dado por essas teclas aqui, G, B, V, C, D, E, R, T. E eu já vou explicar isso daí para vocês. Então, essa interface aqui, ela permite fazer chamadas de serviços pelo Turtle Key para o Turtle Synode. Então, como é que funcionam essas teclas aqui? A ideia é que cada tecla dessas corresponda a um ângulo que o robô deva chegar, né? E os ângulos são os seguintes. O G é o 0 graus, ou 0 radianos. O T é o 45 graus, ou π sobre 4 radianos. O R é 90 graus. O E é 135. O D é 180. O C é 225. O V é 270. E o B é 315. Então, dá para fazer uma volta toda aqui. Cada tecla dessas manda um comando, chama uma action do TurtleSim, que pede para que ele posicione o robô nesse ângulo. Ok? Então aqui está cada um dos comandos, né? Faz o robô, pede para que o robô execute uma rotação bem lenta até chegar naquela posição. Né? Então, repetindo aqui, né? 0, π sobre 4, que é 45 graus, π sobre 2, que é o R, o E é 3π sobre 4, que é 135 graus, o D é o 180 graus, ou π radianos, o C é 225 graus, o V 270 graus para baixo, né? E aqui 315, que é na diagonal para cá. Ok? E tem ainda a tecla F, que é utilizada para cancelar a execução de uma dessas ações no meio da sua execução. Ok? Então agora vamos mostrar aí os comandos para monitorar e fazer as chamadas das actions do TurtleSim. Então, primeiro, olhando aqui a informação do nó TurtleSim, eu consigo ver que tem aqui os subscribers, os publishers, os services e também lá embaixo as actions. Então, está informando aqui que o TurtleSim tem é um servidor para uma ação que é essa Rotate Absolute. Ok? E o TurtleTeleop, né, o TurtleTeleop aqui, ele é um chamador, ele é um cliente dessa ação. Tá vendo? Então ele pode chamar, né, essa ação, está configurado para chamar essa ação do TurtleSim Action Rotate Absolute. Ok? Então agora vamos ver os comandos de action. Quando eu clico lá,
escrevo ROS2 action tab, clico a tecla tab duas vezes, ele vai me dar todos os comandos que são info, list, sendGo e type. O listion vai listar todas as actions que estão em execução. Então, aqui no caso só tem uma, né, nesse ambiente, que é o rotate absolute do turtle1 dentro do turtle sim. E se eu der com "-t", ele vai me dar também os tipos das mensagens que são trafegadas aí na hora que eu chamo essa action. Né? E daí aqui eu tenho o type, que me diz aí esse tipo também, e o info, que me dá um pouco mais de informações. Por exemplo, quantos clientes e quantos servidores tem para essa action. Então aqui no caso só tem um, que é o TurtleSim, um servidor e um cliente. E usando o ROS2 Interface Show, eu consigo olhar os parâmetros dessa chamada, dessa troca de informações aí que eu preciso para chamar essa action. E são 3 parâmetros, na verdade. Né? O float theta, o float delta e o float remaining. O que isso quer dizer? O float theta é o objetivo, quando eu mando o goal, para onde que eu quero que o meu, que eu quero que o meu robô faça, que eu quero que essa action execute. Então aqui no caso é o ângulo de destino. O delta é a mensagem de retorno. Ao final da execução da action é mandada uma informação de retorno, que é no caso um número float, que é o final da execução, é a quantidade de graus ou radianos que foi realizada a navegação, né? Qual que é a amplitude dessa rotação. E esse terceiro parâmetro aqui é o formato da mensagem de feedback, que é publicada constantemente enquanto ele está executando essa mensagem, né? Que é o remaining, que é quantos radianos falta para chegar no destino. Ok? E daqui tem o comando sendGo, né, que é o último do action, que permite você mandar pelo terminal uma mensagem aqui para fazer o nosso robô executar. Ok? Então, antes de executar isso aqui pelo terminal, vou voltar lá e vamos fazer isso pelo TurtleSim Node. Então, eu tenho aqui a minha interface, né, do teleop key, né, e eu posso mandar comandos para a minha tartaruga. Então, basta eu clicar alguma dessas teclas aqui. Então, vamos colocar aqui o R, que é fazer ele ir para cima, 90 graus para cima. Tá vendo lá? Que a tartaruguinha vira. Agora eu vou colocar o D, que é rotacionando para o outro lado. Agora o C, que é para ir para baixo. O V, que é para ir para baixo. Agora o G, que é para a direita novamente. Então eu consigo executar isso por essa interface aqui do Turtle Teleop Key. Agora deixa eu executar os comandos aqui na nossa interface, né, de comandos, para vocês verem funcionando. Então, a gente já fez o TurtleSim e o Teleop Key sendo executados. Então vamos agora aqui visualizar a informação do TurtleSim, né? E daí a gente consegue ver aqui no final que ele tem o Action Server, né? Turtle1 Rotate Absolute. E que o Turtle Teleop ele tem o Action Client correspondente, né? Que ele faz dentro do seu código a chamada dessa action do TurtleSim. Se eu colocar o ROS2 Action List, ele vai listar todas as actions disponíveis dentro dos nós de execução, que é só essa, o Turtle Rotate Absolute. Se eu colocar o "-t", ou se eu der o ROS2 Action Type, ele me mostra o tipo da mensagem, né, o tipo da interface, que é esse TurtleSim Action Rotate Absolute. E daí eu consigo obter mais informações com o ROS2 Action Info. Por exemplo, quantos clientes e quais são, quantos servidores e quais são dessa action, né? E aqui eu consigo mostrar a interface com o ROS2 Interface Show, passando o tipo aí da interface, né? Então temos aqui o theta, que é o destino, esse delta, que é o retorno, e o remaining, que é o tópico de feedback, de acompanhamento. Né? E daí a gente pode então começar a mandar comandos para o nosso robô. Então tem aqui o ROS2 Action sendGo, que vai fazer o robô rotacionar até o π/2 radianos. Nesse caso ele vai rodar, se não me engano, até 90 graus para cima. Chamou a action, está sendo executada, finalizou a action. Ok? Se eu quiser fazer ele rodar para o outro lado, né? Melhor, rodar lá para baixo, menos 1,35, ele vai rodar lá para o ângulo, visualizando a parte de baixo do robô. Agora de novo, faz a chamada, e daí fica executando um tempo, e ao final dá a resposta. Né? E a última coisa que eu posso fazer aqui, o último comando de hoje, é esse visualizando o feedback. A ideia aqui é o seguinte, é que durante a execução, então tem o rotate theta, né, que eu simplesmente mando, ele executa a chamada da action, executa a action e depois manda a mensagem na hora que terminou.
E quando eu coloco menos feedback, o que ele vai fazer? Ele vai dar o início, e daí, de tempo em tempo, ele vai dando, né, qual que é a posição atual, ou seja, quanto que falta para chegar no destino. E quando chega no destino, ele mostra lá qual que é o resultado, né, qual que é o ângulo que ele chegou. Observe que eu mandei ele para 3 pontos, mandei ele ir né, do 1,57 para menos 1,57 deveria dar 3,14, mas deu um arredondamento aqui no delta, né, 3,2. Então, vamos fazer isso daí para mostrar o robô funcionando ali com a interface de linha de comando. Então, ele está ali para baixo, e se eu der agora com o feedback, mandando ele ir para cima, ele vai mostrando passo a passo, né, através do nó de feedback. Né? Vou fazer ele voltar para baixo aqui. Vai. E se eu apertar o Ctrl C, lembra que eu falei que era possível cancelar a execução? Né? Se eu executar um Ctrl C, ele cancela, né, antes do final da execução da action. Né? Então o meu terminal aqui ficou bloqueado, mas se eu fosse um nó, eu chamo action, fico recebendo as mensagens de feedback, e se eu quiser cancelar, eu posso, senão no final eu vou receber aí o comando de finalização. Ok, pessoal? Então, isso foi o nosso encontro de hoje. A gente viu a diferença entre serviços e ações, como chamar e monitorar chamadas das ações no TurtleSim, tanto usando o teleop-key quanto usando a linha de comando, e como cancelar a execução de ações no meio aí da sua execução. Obrigado pela paciência e pela atenção. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.